Vamos lá, o secretário de Estado, recém-confirmado, promete promover a agenda. Tá aí, pessoal. Esse vídeo eu faço porque eu percebo que muitas pessoas estão sendo enganadas. Esse vídeo eu faço como quem há muito tempo queria falar sobre isso. Por 15 anos eu fiquei rodando o Brasil, das pequenas às igrejas gigantes, sentando na mesa e vendo muita coisa que eu falei, meu Deus, o Senhor me tira do sistema que está se engendrando no meio cristão, eu vou morrer espiritualmente. Mas eu quero ser muito responsável para conversar isso aqui com você. Eu vou te falar desse cristianismo raso, dessa experiência de vida cristã vazia, que foi montado, isso foi montado por meia dúzia da teologia progressista, liberal, humanista. Eu vou compartilhar com você uma matéria do pastor John MacArthur, e ele, os seus muitos anos ministeriais, seus cabelos brancos, né, dão a ele o privilégio de ter muito mais sabedoria para tratar de algumas coisas, sem ferir a ninguém, mas pincelar o que precisa ser pincelado, tratar o que precisa ser tratado. Bom, vamos lá. Algumas das maiores igrejas da América apoiam uma cultura de cristianismo superficial. Ele está falando para a América porque ele estava pregando nos Estados Unidos, lá na Califórnia, mas é como se ele estivesse falando para o Brasil, principalmente. Havia uma espécie de cristianismo superficial e raso que diluía o evangelho, não falava sobre pecado, tentava transmitir uma mensagem positiva e teve muito sucesso. Perceba que ele está falando em tom do pretérito, né? Está falando em tom de passado, porque ele acredita que Deus está conduzindo o seu povo para outro norte, que é o que eu falo aqui, é o que eu tento fazer aqui, que é despertar as pessoas. Vamos lá. E teve muito sucesso, o verbo no tempo passado. E eu entendo ele falando porque lutei bem nessa batalha por quase todo o tempo que estou aqui. Porém, a igreja, nós, os cristãos, você, foi chamado para confrontar o sistema desse mundo. Tá? E ele fala aqui que ele durante muito tempo ele foi confrontado por esses charlatões que sempre tinham muitos recursos e compravam a mentalidade das pessoas através do acesso da mídia, com grandes programas, repetitivos programas de rádio, televisão. Então, olha só, ele fala que o sucesso dessas igrejas desse tempo é resultado dos ingredientes de uma linguagem positiva, de uma linguagem de coach, de um evangelho superficial, que não chama as pessoas para arrependimento, que não fala sobre céu, que não fala sobre inferno, que não fala sobre mudança de vida, que não confronta o caráter. Tudo o que Jesus falou, tudo o que Jesus fez, não é prática de vida deles. Eles pincelam falas do evangelho e jogam no liquidificador e produzem uma receita de bolo de sucesso, né? É o que ele está explicando aqui e eu quero corroborar com a fala dele. Olha aqui, eu nem tinha percebido, há um peneiramento e uma mudança, sim, é um sopro do Eterno nos últimos dias, ele está separando o seu povo, eu tenho clareza disso. Disse ele antes de fazer alusão aos escândalos aí, escândalos sexuais envolvendo o Ravi Zacarias, né, e o pessoal lá da Hillsong. Bom, em primeiro lugar, os falsos terão dificuldade em se esconder com a internet, que ele está falando que a internet é um instrumento para expor esses falsos que só querem arrancar a lã da ovelha e se promover. Estamos vendo um após o outro, mortos e vivos. Eu lembro que uma pessoa chegou aqui para mim e falou assim, poxa, para de falar dessas coisas, prega a palavra. Eu respondi, eu estou pregando a palavra. Nós entramos numa agenda escatológica muito clara sobre a apostasia. Apostasia é rebelião contra Deus, tanto do mundo cristão quanto fora, o mundo como um todo. E aí eu falei sobre a ideologia, a questão da ideologia de gênero, aquela coisa toda. Pois preste atenção agora, eu vou colocar para você, vou colocar para você agora o secretário de Estado, o que ele disse. Preste atenção e eu encerro esse vídeo agora. Vamos lá, o secretário de Estado, recém-confirmado, promete promover a agenda. Tá aí, pessoal. Tá aí, ó. Não sou eu que estou falando, é ele. Porque essa é a agenda que confronta os valores judaico-cristãos. O bidê foi colocado lá, gente, ele é um peão, ele foi colocado lá para um propósito, acelerar a agenda da apostasia e preparar o terreno para a iniquidade. O presidente da Rússia, ele está falando que nós estamos num período, ele acabou de falar no Fórum de Davos, ele diz o seguinte, se as lideranças mundiais não mudarem de curso, nós experimentaremos o fim das civilizações. Então eu entendo que o mundo está... Olha as manifestações na Europa, os protestos na Europa. Olha a bagunça, o desgoverno que está o mundo. É o terreno ideal para um líder,
para um solucionador, mas sobre nós está a mão do Altíssimo e o esclarecimento e a preparação para esse tempo é fundamental. Por isso eu quero aplaudir o pastor John MacArthur e por isso eu fiz questão de fazer esse vídeo, porque nesse tempo em que muitos ficam pregando algo só para mexer com o emocional e todo mundo tem uma experiência maravilhosa. Eu estou falando porque eu já preguei isso, eu já surfei nessa onda e me arrependo disso. Mas Deus em tudo ele tem os seus propósitos. Eu oro para que as pessoas que possam me assistir abram os olhos e percebam que a estratégia de Satanás para desvirtuar aquele líder que tinha um grande potencial de sacudir esse mundo, de arrebanhar uma multidão para o evangelho verdadeiro e genuíno, foi oferecer um prato cheio, um manjar cheiroso, maravilhoso, saboroso, de uma teologia progressista, liberal, humanista. Eu concluo com essa expressão que eu ouvi há 23 anos atrás, quando eu me converti naquela Assembleia de Deus pequenininha, que dizia assim: Jeová está passando uma peneira.